Olá, muito boa tarde, que alegria poder entrar no teu lar com uma reflexão, sempre tentando trabalhar assuntos do dia a dia, refletindo de uma forma mais acurada, de uma forma mais de perto, para que possamos crescer, para que possamos aprender juntos. Hoje nós temos um tema muito interessante no nosso programa que faz parte do projeto Bíblia para as Nações. Hoje nós vamos falar sobre Deus como nosso Pai. O tema é este, Deus, nosso Pai. Aproveitando um gancho, hoje é dia 9 de agosto de 2012, domingo próximo, dia 12, segundo domingo do mês de agosto, é Dia dos Pais. Então, aproveitando o gancho, aproveitando esta data, Dia dos Pais, nós vamos falar de Deus como o nosso Pai. Vamos tentar, à luz da Bíblia, descobrir algumas características em Deus que nos levam a crer que, de fato, Ele é o nosso Pai. Ele é o Pai dos pais. Deus é um Pai especial. Lembrando que nós estamos aqui às quintas-feiras e aos domingos, mesmo horário, das 4 até as 5 horas da tarde, das 16 até as 17 horas, eu, irmão Leandro, com o programa Bíblia para as Nações, às quintas-feiras ao vivo, com a reprise no domingo, tá certo? Mesmo horário, das 4 às 5 horas da tarde, programa Bíblia para as Nações. Eu quero já mandar um beijão, um abraço para alguns amigos que, através de suas empresas, nos ajudam a manter este projeto no ar. E outras pessoas também, voluntárias, que não têm empresas, mas que nos ajudam também. Que Deus te abençoe. Antes de eu falar dos nossos amigos, enquanto nós falamos, quando nós falarmos dos nossos amigos empresários, os contatos, os nossos contatos de nossas empresas estarão aparecendo na sua tela. Mas antes disso, como é de costume, eu quero mandar um beijão para você que é muçulmano, testemunha de Jeová, católico, evangélico, para você que é ateu, para você que é contra qualquer tipo de religião, você que é espírita, um beijão no coração de todos. O nosso programa é Bíblia para as Nações, sem fazer acepção de pessoas. Um beijão no coração de todos. Eu quero então falar de alguns amigos, empresários que nos ajudam. Enquanto eu falo, os nossos contatos aparecem na sua tela. Eu quero falar em primeiro lugar da Darri Informática, manutenção e venda de computadores e acessórios para a informática. Darri Informática, manutenção e venda de computadores e acessórios para informática. Em segundo lugar, Autopeças Restauração, peças mecânicas e acessórios em geral. Autopeças Restauração, peças mecânicas e acessórios em geral. E agora, em terceiro lugar, eu quero falar sobre a State One Jeans. Para você que é lojista e deseja revender, nós temos roupa bonita para você trabalhar. Nós temos calças, jaquetas, blusas, um tecido maleável, um tecido flexível, com preços acessíveis, roupas masculinas e femininas, direto da fábrica de Santa Catarina. Você vai falar com José ou com a Luciana, os nossos telefones estão na tela. Eu falei State One Jeans, marque bem esse nome, State One Jeans. E agora, em quarto lugar, quero falar da querida churrascaria Galpão Gaúcho. Um beijão no coração do Isaías e também da Rose. A churrascaria Galpão Gaúcho fica em Santo André mesmo, no Parque Capoava. Os nossos contatos estão na tela. Nós temos almoço, nós temos jantar, nós temos rodízio, nós temos também convênios com algumas empresas. Preste atenção nesse nome também, Churrascaria Galpão Gaúcho. Além do rodízio, nós temos também self-service, tá certo? Você vai comer e vai se deliciar. Vale a pena você conhecer com a sua família Churrascaria Galpão Gaúcho, comidas deliciosas. E por último, por hora, você tem Seminário Teológico de Mauá. É o nosso seminário lá na cidade de Mauá, mantido pela Assembleia de Deus, Campo de Mauá,
pastor presidente Adelino Alves Ribeiro, um beijão no seu coração. No entanto, o curso é aberto para todo aquele que deseja aprender mais da Bíblia. Está aí a dica, venha nos conhecer, os nossos contatos também estão na tela. CETEM, Seminário Teológico de Mauá. Eu quero, antes de nós refletirmos sobre Deus, nosso Pai, eu quero te parabenizar, você que é papai, você que é filho também. Eu costumo parabenizar nos dias dos pais, os pais e os filhos. Nos dias das mães, as mães e os filhos. É uma coisa lógica, parece bobeira, mas eu penso que não. Porque o pai só é pai porque tem o filho. E a mãe só é mãe porque tem o filho. Então, essa ideia de pai, essa ideia de mãe, ela se dá por completo quando há essa relação entre pai e filho, pai e filha, mãe e filho, mãe e filha. Então você que é papai, meus parabéns, que Deus te abençoe, que você possa ter sabedoria para conduzir a sua família. Que Deus te abençoe, um beijão no coração, que Deus possa te guardar, te prosperar em todos os teus caminhos. E hoje nós temos um tema muito interessante, Deus, nosso Pai. E eu quero falar também que após o nosso intervalo, daqui a pouco teremos um pequeno break, após o nosso intervalo nós vamos dar alguns recados, quero fazer 2 convites para você, eu não posso esquecer, então papel e caneta na mão, eu preciso fazer 2 convocações aqui no nosso programa de hoje, após o nosso intervalo, daqui a pouquinho, tá bom? Eu quero agora refletir com você sobre Deus, nosso Pai. A Bíblia é um livro muito interessante. Não é à toa que nós escolhemos esse tema, esse nome para o nosso projeto, essa nomenclatura, e também para o nosso programa de televisão, Bíblia para as Nações. A Bíblia é um livro muito interessante, já falei isso aqui diversas vezes durante as nossas programações, durante os nossos programas. Lendo a Bíblia e com essa visão, com esse pensamento em mente de Deus como Pai, a gente percebe, lendo a Bíblia, a palavra de Deus, que a revelação de Deus para a humanidade, ela se dá gradativamente, ou seja, a revelação de Deus para a humanidade se dá paulatinamente, aos poucos, devagar. Não porque Deus é limitado e Deus tem que fazer as coisas devagar, porque Ele não tem condição de fazer de uma forma mais rápida, mais acelerada. Nada disso. É porque Deus, Ele conhece os nossos limites. Os limites do ser humano. O salmista, um dos salmistas, ele diz assim na Bíblia, que Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Olha que interessante. Deus nos conhece nos detalhes e Ele sabe que nós somos pó. E eu acrescento, pó e cinza. Nós somos limitados. Então Deus respeita o nosso ritmo. Respeitando o nosso ritmo, a revelação bíblica de Deus como Pai, por exemplo, ela se dá vagarosamente, aos poucos. Por exemplo, quando Deus se revela para Moisés, lá no 2º livro da Bíblia, lá no capítulo 3 do livro que comumente chamamos de Êxodo, Moisés, por um momento, ele se assusta. Qual é o teu nome? Quem é o Senhor? E isso acontece com outras pessoas da Bíblia também, com outros personagens bíblicos. Então,
a revelação bíblica de Deus como Pai se dá gradativamente. Deus vai estreitando essa relação aos poucos com a humanidade. E a revelação de Deus, na sua plenitude, ela se dá através de Jesus Cristo. Por exemplo, se nós pegarmos uma carta bíblica, a carta escrita aos Hebreus, por exemplo, já no começo, no primeiro versículo da carta escrita aos Hebreus, nós vamos observar a seguinte informação. Eu vou tentar parafrasear aqui. Diz a Bíblia aos Hebreus que Deus, Ele nos falou de muitas maneiras, em muitas ocasiões, de várias formas. E nos últimos dias, Deus nos falou através de seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, através dos profetas no Velho Testamento, Deus falou de várias formas, de várias maneiras. Deus criou várias situações para que Ele pudesse chamar a atenção da humanidade. Agora, nos nossos dias, Deus fala através do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, em Jesus, nós temos toda a revelação de Deus. Em Jesus, nós temos a revelação de Deus como Pai em sua plenitude. Jesus reúne alguns discípulos e um deles chamava-se Filipe. E Filipe, numa certa feita, disse para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai e basta. Jesus olhou para Filipe e disse: Filipe, você está me vendo. Quem me vê, vê o Pai. O que significa isso? É que Jesus é a revelação do Pai. Nós acreditamos num Deus subsistente em três pessoas, que subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós não acreditamos em três deuses, nós acreditamos num Deus só. Através de Deus Pai, através do Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas num só Deus. E Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Ou seja, Jesus é a revelação do Pai para a humanidade. Então, em Jesus, repito, nós temos a plenitude da revelação de Deus. O apóstolo Paulo, entendendo isso, ele disse numa das suas cartas, ele escreveu uma igreja, a igreja de Colossos, aos Colossenses, e ele disse assim, que em Jesus nós temos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, repetindo, em Jesus nós temos a revelação plena de Deus, principalmente de Deus como Pai. E no capítulo 6 do Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 6 do Evangelho escrito por Mateus, no verso 9, Jesus diz que o Pai é nosso. É no início da oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 9. Ele diz assim: Pai Nosso. O que nós podemos aprender nesse primeiro momento, nesse primeiro ponto? Que o Pai, que é Deus, Ele não é exclusivista. Olha que interessante. O Pai é nosso. Por assim dizer, Deus é um Pai comunitário. É um Pai da comunidade. Ele é o meu Pai, mas não somente meu. Ele é o Pai nosso. Quantas lições nós podemos tirar apenas deste termo? Inúmeras lições de vida, lições práticas, para que possamos aplicar no nosso dia a dia. O Pai é nosso.
Isso nos coloca, essa revelação de Deus como Pai, no entanto, um Pai nosso, isso nos coloca numa posição de humildade. Ou seja, se Deus é o nosso Pai, nós somos todos irmãos. Por que eu falo isso? Já até falei sobre isso por esses dias aqui na rede Eco TV. É porque muitos cristãos, inclusive muitos religiosos, eu falo porque eu tenho experiência, é o meio no qual eu estou inserido. Muitos religiosos entendem que são donos de Deus. São religiosos exclusivistas. Só vai para o céu aquele que faz parte da minha religião. Ou seja, nós, cristãos, por vezes, assumimos uma posição de Senhor e colocamos Deus numa posição de servo. Eu já disse isso aqui e vou repetir. Louvado seja eu. Tem cristão que não diz com a sua vida, louvado seja Deus. Tem cristão que até diz com seus lábios, louvado seja Deus. Mas na prática é o louvado seja eu. Sabe o que significa isso, louvado seja eu? Eu sou o meu dono, mas não somente isso. Eu mando na minha vida e também na vida de Deus. Eu passo a ditar regras para Deus e também para as pessoas. Quanta arrogância nós vemos no meio religioso. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Jesus reunindo os seus discípulos e dizendo que o Pai é nosso. Então isso me remete, isso me coloca numa posição de simplicidade, numa posição de humildade. Se Deus é o nosso Pai, nós somos todos irmãos. Inevitavelmente também me coloca numa posição de igualdade. Nós somos todos iguais. A Bíblia diz que Deus, o apóstolo Pedro diz no capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro, um dos que andaram com Jesus mais de perto, esteve lado a lado com Jesus, ele aprendeu na prática que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, para Deus, nós somos todos iguais. E nós cristãos, que pregamos o amor, que falamos sobre o amor, nós que fomos chamados por Jesus de sal da terra, luz do mundo, Paulo diz aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15, que nós devemos brilhar como astros no mundo, no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós pregamos o amor, pregamos essa visão de Deus, que não faz acepção de pessoas, um Deus que prega a simplicidade, a humildade, a igualdade. Por vezes, nós agimos com arrogância. Eu me lembro das palavras duras que Jesus disse para alguns religiosos de sua época, fariseus, escribas, saduceus, pessoas que viviam uma religião exterior, porém pessoas vazias por dentro. Jesus disse, bem profetizou Isaías acerca de vós. O profeta disse acerca de vocês, este povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Nós cristãos precisamos rever os conceitos. Neste domingo que se aproxima, Dia dos Pais, dia 12 de agosto, lembrando que hoje é ao vivo o programa, eu quero te dizer que o Pai é meu, mas não somente meu, o Pai é nosso. Logo, subentende-se que nós somos irmãos. Isso nos coloca
numa posição de humildade, simplicidade, igualdade, numa posição de partilha. Nós devemos aprender a compartilhar, a partilhar, a dividir aquilo que Deus nos deu. Afinal, nós somos todos irmãos. Então, nesse primeiro momento, devemos aprender que o Pai é meu, mas não somente meu, o Pai é nosso. E num segundo momento, eu quero refletir com vocês sobre, não somente sobre o Pai agora, de Deus como nosso Pai. Esse é o tema do programa de hoje. Mas eu quero refletir sobre a seguinte questão: quem são os filhos? O Pai é Deus. E quem são os filhos de Deus? Nós ouvimos, de um modo geral, nós ouvimos as pessoas dizendo que todos são filhos de Deus. Alguém diz assim: eu vou trabalhar, mas no final de semana eu vou descansar, porque eu trabalho de segunda a sexta, mas sábado e domingo eu descanso. No sábado, final de semana, e no primeiro dia da semana, que é o domingo. Eu vou tirar férias, eu vou passear com a família, eu também sou filho de Deus. Eu vou almoçar agora, por exemplo, porque eu sou filho de Deus, eu também mereço. Tornou-se um chavão, é uma frase que nós ouvimos muito por aí, nós até falamos. Porém, segundo a Bíblia, há alguns critérios para que sejamos chamados filhos de Deus. Segundo a Bíblia, infelizmente para muita gente, a Bíblia fala que há alguns critérios para que Deus possa nos receber como seus filhos, como seu filho. Não é de qualquer jeito. A Bíblia diz, por exemplo, no capítulo 1 do Evangelho escrito por João, a Bíblia diz o seguinte, no versículo 11, João capítulo 1, versículo 11, Jesus disse, na verdade, não foi Jesus quem disse, né? O evangelista João é quem escreve. Ele escreve assim, João 1, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. João diz que Jesus vem para os seus, mas os seus não o recebem. Ou seja, Jesus veio para os judeus, mas os judeus não querem receber Jesus, pelo menos num primeiro momento. E no versículo 12, João diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, com base bíblica, baseado na Bíblia, nós aprendemos que nem todos são filhos de Deus. Não são palavras minhas, são palavras da Bíblia. Então, quem não concordar comigo vai ter que argumentar observando a Bíblia. Eu estou apenas reproduzindo o que está escrito. João capítulo 1, versículos 11 e 12. A Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus, aquele que crê no seu nome, aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, como seu Salvador e Senhor, este recebe o direito de ser chamado filho de Deus. Então, quem é filho de Deus, segundo a Bíblia? Aquele que tenta, aquele que procura, aquele que almeja, aquele que deseja andar segundo andou Jesus. Jesus, no capítulo 3 do mesmo evangelho escrito por João, ele disse para um doutor da lei,
para um teólogo, uma pessoa que conhecia as Escrituras, a Bíblia judaica. Jesus disse para Nicodemos, um doutor da lei, é necessário nascer de novo. O que é nascer de novo? É necessário recomeçar a vida para que eu possa ser chamado filho de Deus e entrar no reino de Deus. Como assim recomeçar a vida, nascer de novo? Jesus disse sobre um novo nascimento, um recomeço, a partir dele, a partir de Jesus. João, numa das suas cartas, João, um dos 12 apóstolos, também vai nos dizer: todo aquele que é nascido de Deus. Olha que interessante, João fala de alguém que é nascido de Deus. Então nós devemos, se nós desejamos, se nós queremos ser chamados de filhos de Deus, se eu, o irmão Leandro, desejo ser chamado filho de Deus, segundo a Bíblia, eu devo passar por uma regeneração, pelo novo nascimento. Então, quem é filho de Deus? Segundo a Bíblia, todo aquele que recebe Jesus no seu coração. Este é o critério. E a Bíblia diz mais: o justo viverá da fé. A base da vida do justo é a fé. O sustentáculo, aquilo que dá vida para o justo, é a sua fé. Então é chamado de filho de Deus aquele que pela fé recebe Jesus no seu coração. O apóstolo Paulo diz aos Romanos, na sua carta aos Romanos, capítulo 10, que nós devemos crer com o coração e confessar com a boca Jesus. Quem fizer isto será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, neste primeiro momento, nós aprendemos que Deus é nosso Pai, por isso nós somos irmãos. No segundo momento, aprendemos que é filho de Deus, segundo a Bíblia, todo aquele que recebe a Assembleia de Deus, que eu faço parte, a igreja não, a Igreja Católica não, o Espiritismo não, o Islamismo não, o ateísmo não. É chamado filho de Deus todo aquele que recebe Jesus, que está acima de qualquer convicção, de qualquer teoria, de qualquer teologia. Em Jesus, repito, nós temos escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Nós vamos para um pequeno break, daqui a pouco nós voltamos com esta reflexão, Deus, nosso Pai. Não percam, o programa está uma bênção e vai estar melhor ainda após o intervalo. Se eu fosse você, não sairia daí. Um beijo no seu coração, até daqui a pouco. E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project, Greenpeace. É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts. E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas. E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor? Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inundações e a escassez de água vão aumentar também. Você acha um Black Pixel pouco? Agora imagine alguns Black Pixels juntos. E mais alguns Black Pixels. E um pouco mais.
Parece pouco, mas é muito. Uma sombra ofusca um brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas, inocência violada. Basta, isso tem que terminar. Direito de brincar, direito de sonhar, direito ao amor, à esperança, direito de crescer, direito de viver, direito de ser feliz, direito de ser criança, direito de ser feliz, direito de ser criança. Toda criança tem o direito de ser feliz. Toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia. Denuncie. Direito de ser criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Unidos somos mais fortes. A obesidade infantil é uma questão muito séria. A obesidade aumentou no Brasil e virou uma questão de saúde pública. Que tal trocar as comidas com altas taxas de gordura, açúcar e sal por legumes, frutas e sucos naturais? Pais, façam sua parte. Garantam um futuro saudável para o seu filho. A Proteste sempre defendendo você. Voltamos, graças a Deus, com o programa Bíblia para as Nações. Obrigado pela audiência, pela força, pela consideração, pelo apoio. Que Deus possa te abençoar muito. Lembrando que nós estamos falando sobre Deus, nosso Pai. Usando essa data, essa oportunidade que nós teremos domingo. Nós vamos celebrar o Dia dos Pais. No primeiro bloco do nosso programa eu já fiz isso, mas quero reiterar. Parabéns para você que é papai, para você que é mamãe também, porque a mamãe ela faz parte do pai, faz parte, o pai ele se realiza na sua plenitude quando há a figura de uma mãe e também a figura de filho ou de filhos. Então, parabéns para toda a família. As nossas famílias estão de parabéns. E nós estamos falando sobre o pai por excelência, aquele pai dos pais, o nosso papai, o nosso paizão, o nosso Deus. Que Deus possa continuar falando conosco. Daqui a pouco eu peço por gentileza que a Fernanda coloque na nossa tela os nossos colaboradores.
pessoas que nos ajudam a manter este projeto Bíblia para as Nações, com essa programação aqui nessa família tão bonita, Rede Eco TV. Lembrando que hoje eu quero fazer 2 convocações. Eu vou te convocar para 2 projetos grandes, projetos bons, projetos que valem a pena, que de fato valem a pena, vocês vão ver. Então, daqui a pouquinho eu vou fazer 2 convites para você que me assiste, tá bom? Por hora, nós vamos voltar com a nossa reflexão. Num primeiro momento, no primeiro bloco, nós aprendemos que Deus é o Pai Nosso, é o nosso Pai. Deus não é exclusivista, Deus não tem uma visão de facção, Deus não gosta de panelinha, Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus é o nosso Pai, nós somos irmãos. Isso nos coloca numa posição de igualdade, humildade, simplicidade. É uma visão de comunidade, uma visão de família. E também aprendemos, através do segundo tópico, sobre quem são os filhos de Deus, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, os filhos de Deus são aqueles que receberam Jesus no coração. A Bíblia não fala de uma denominação evangélica, de uma denominação católica. A Bíblia não fala de uma invenção humana, embora muitos humanos, líderes religiosos, muitos, não todos, mas muitos, querem colocar dentro de nós as suas religiões, as suas convicções, mas são preceitos de homens. A verdade está aqui, está na palavra de Deus, na Bíblia, e eu repito o que eu disse em vários programas aqui. Este livro é um livro apaixonante. Eu desafio no melhor sentido possível qualquer pessoa que deseja pesquisar este livro, que deseja conhecer mais desse livro, será convidada a se apaixonar por este livro, porque essa palavra é libertadora. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus é a própria verdade. E agora o terceiro ponto. Eu quero refletir com você dizendo que o pai, ele deve ser o ponto de referência para o seu filho ou para os seus filhos. O nosso pai é aquele herói, é o nosso herói. Eu, por exemplo, eu perdi meu pai já faz algum tempo. Meu pai chamava-se Antônio. Meu pai faleceu dia 6 de setembro de 1994. Então, se eu não estiver errado, é isso mesmo. Mês que vem, dia 6 de setembro, nossa família completa 18 anos na ausência do meu pai físico. O meu pai deixou saudades. E eu quero dizer para você que quando meu pai faleceu, eu tinha 21 anos, eu tenho 39. E meu pai já estava doente, então nós estávamos sabendo, minha família sabia, que a qualquer momento meu pai poderia partir, meu pai poderia morrer. Mas mesmo com essa ideia em mente, eu, por exemplo, com 21 anos, eu perdi aquele ponto de referência. Porque o nosso pai, a figura de um pai, é muito importante na formação de qualquer ser humano. É bem verdade que algumas pessoas, alguns filhos, passaram a morar sozinhos desde tenra idade, desde cedo. Mas a figura de um pai, sim, também a figura da mãe, claro. É porque nós estamos na semana do Dia dos Pais, por isso que eu estou falando sobre isso. A figura de um pai é de extrema importância na formação de qualquer pessoa, isto é indubitável, sem dúvida nenhuma, a figura de um pai é muito importante para todos nós. E o pai, ele passa a ser o exemplo, o ponto de referência
do seu filho, da sua filha, dos seus filhos. E como nós estamos falando de Deus, nosso Pai, dessa relação nossa com Deus, de filho para pai, da relação de Deus para com a gente, Deus como nosso Pai, eu quero ler mais um trecho bíblico, está no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 5, no versículo 48. Mateus capítulo 5, versículo 48. Jesus disse para os discípulos: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. É bem verdade que essa perfeição que nós só encontramos em Deus, essa perfeição que expulsa qualquer tipo de erro, essa perfeição que não admite falha, erro, essa perfeição nós só encontramos em Deus. Quando Jesus disse que nós, os filhos de Deus, nós devemos ser perfeitos, como Deus é perfeito, como nosso Pai é perfeito, essa perfeição é sinônimo de integridade. Mas eu não quero falar especificamente sobre isso, sobre essa perfeição que Jesus nos sugere, que significa integridade, lealdade, honestidade e outras coisas mais. Mas eu quero falar sobre o ponto de referência. Eu vejo nesse versículo, de uma forma implícita, um chamamento para uma convocação para que possamos imitar a Deus, que é o nosso Pai. O apóstolo Paulo, entendendo essa ideia, escreveu a sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 1, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha que interessante. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, quem se auto-intitula filho de Deus deve ter como ponto de referência o próprio Deus. Porque o pai que é pai e o filho que é filho, eles entendem essa relação. O pai que é pai sabe que sobre os seus ombros ele carrega a responsabilidade de formar o seu filho. E o filho que é filho, que entende isso, ele faz de tudo para imitar o seu pai naquilo que é justo, dentro daquilo que é legal. Legal que eu digo dentro da lei. E olhando para Deus, sem palavras, é chover no molhado. Aquele que tem Deus como Pai deve buscar em Deus um ponto de partida, um ponto de referência, um exemplo. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Numa certa feita, Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, ele prega duramente. Duramente no sentido de, ele rasga o verbo, sem medo de ser feliz. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, com Jesus, Jesus não fazia média com ninguém, amou todo mundo, mas não fez média com ninguém. Jesus prega duramente, capítulo 6 de João. Diz a Bíblia que Jesus tinha alguns discípulos, né, os 12, os mais chegados, porém não somente os 12 discípulos. Esses 12 ele chamou de apóstolos, que também eram discípulos, claro. Mas Jesus tinha uma multidão que o acompanhava.
E a Bíblia diz que a partir daquele discurso, onde Jesus diz que o povo, que muita gente estava seguindo por conta dos milagres, ou seja, estavam interessadas naquilo que ele pode dar, e não naquilo, e não na pessoa dele. E isso acontece muito hoje, nos nossos dias. As comunidades religiosas que se dizem cristãs, muitas comunidades, não todas, mas muitas que estão lotadas, muitas que estão repletas de pessoas, muitas só estão repletas porque mostram um Deus que faz barganha, um Deus também interesseiro. Logo, formam pessoas interesseiras, pessoas que se interessam naquilo que Deus tem e não na pessoa de Deus. Jesus prega isso duramente naquele tempo, e fica aqui o meu protesto, a minha crítica. O que tem de gente na igreja evangélica, por exemplo, e na igreja católica também, o que tem de gente se dizendo cristã, que serve a Deus, entre aspas, porque estão interessadas, pessoas que estão interessadas nos bens que Deus possui. Apenas isso, e não na pessoa de Deus. Não querem conhecer Deus como Pai. Jesus prega duramente, diz a Bíblia que alguns abandonaram Jesus. Muitos da multidão correram, saíram fora. A proposta de Jesus tornou-se inviável para muita gente. Jesus olha para os seus 12 discípulos. Jesus nunca teve medo de ficar sozinho, como muitos líderes hoje têm medo. Muitos líderes são pipoqueiros, medrosos. Não todos. Tem líderes cristãos que são homens e mulheres de Deus. Mas o que tem de pipoqueiro no nosso meio, pipoqueiro é uma linguagem do futebol. Pipoqueiro é aquele jogador que, por exemplo, ele arrebenta no treino, no jogo ele não joga, ele tem medo. É medroso. O que tem de líder pipoqueiro, com medo de perder os membros, e porque ele vai ficar sem renda. O interesse dele é um interesse escuso. Jesus não corria esse risco. Jesus nunca teve medo disso. Tanto é que ele morreu na cruz, abandonado por muitos que se diziam seus amigos. Jesus olha para os seus discípulos e diz: e vocês? Para aqueles 12 que andavam com ele, para o colégio apostólico, e vocês não vão me abandonar também? Pedro, representando os discípulos, olha para Jesus e diz: para quem iremos nós? O Senhor tem palavras de vida eterna. Pedro disse o seguinte, representando todos os seus discípulos fiéis: nós vamos correr para onde? Não tem para onde correr. Ou seja, o negócio é ficar pertinho do Senhor mesmo. Quem quer ser filho de Deus deve ter Deus como seu ponto de referência. Então, Deus como Pai é o ponto de referência para os seus filhos. Agora, em quarto lugar, eu quero falar ainda de Deus como Pai, mas um Pai não somente bondoso, amoroso, Ele é tudo isso, Deus é tudo de bom, mas eu quero falar de um Pai justo. O profeta, um dos profetas, disse o seguinte, está no Velho Testamento, que a base do trono de Deus são a justiça e o juízo. A base do trono de Deus. Trono significa poderio, senhorio, significa comando, ou seja, Deus é aquele que comanda do seu trono, com justiça e juízo. O apóstolo Paulo, quando estava perto da sua morte, diz a história que ele foi decapitado, cortaram a cabeça do apóstolo. Quando o apóstolo percebe que o seu fim está próximo, ele escreve uma carta para Timóteo, um jovem líder que Paulo também ajudou na formação teológica e também como pessoa. Paulo chamava Timóteo de meu filho, carinho muito grande que ele tinha para com Timóteo.
Paulo diz, perto da sua morte: desde agora a coroa da justiça me está guardada. O justo juiz me dará naquele dia. Paulo, perto da sua morte, meu irmão, pensando nisso, eu fico aqui emocionado. Paulo tinha andado alguns anos com Deus. Ele conheceu Deus na pele. Paulo respirava Deus. Paulo, no final da sua carreira, ele diz que Deus é o justo juiz. Então Deus é justo. Dentro da justiça de Deus, é uma covardia eu, como cristão, querer receber tudo de bom nesta vida, tudo que me agrada, sendo que eu não tenho plantado coisas boas. Dentro da justiça de Deus, o apóstolo Paulo diz que o homem vai colher aquilo que ele plantar. Então Deus é justo. Olha o que a Bíblia, olha o que Jesus disse, Mateus capítulo 5, no versículo 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Eu quero parafrasear Mateus 5,45. Baseado nas palavras de Jesus, eu quero dizer que a chuva cai sobre todo tipo de gente e o sol aparece para todo tipo de gente. Que lição prática nós podemos tirar daqui? Que Deus é justo, meu irmão. Então não vem você que se diz cristão dizer para mim que Deus só olha para os cristãos. Não é verdade, é antibíblico. Nós já aprendemos quem são os verdadeiros filhos de Deus. Biblicamente falando, só é filho de Deus aquele que recebe Jesus no seu coração. E quem não concordar comigo, não fique com raiva de mim, que argumente contra a Bíblia, porque o argumento que eu usei aqui é um argumento bíblico. Então, biblicamente falando, só é filho de Deus aquele que recebe Jesus. Não é uma religião, como nós entendemos, esse conceito de religião, esse conceito pobre de religião. Não é uma denominação, não é o dízimo, não é uma oferta, não é uma liderança, não é um papa, não é o pastor, não é o padre, não é a figura de um líder evangélico. Eu estou falando de Jesus como pessoa, biblicamente falando, lembrando que nós somos Bíblia para as nações, então a nossa base aqui para a nossa reflexão é a Bíblia. Só é filho aquele que recebe Jesus. Agora, neste mundo físico, o bem acontece para quem planta o bem. E o mal também, o sofrimento, ele está aí para todos. Nós não estamos isentos, livres do sofrimento. Nós estamos nesse mundo. A chuva cai sobre todos e o sol nasce para todos. Deus, ele é justo. Então eu quero destacar a justiça de Deus. Deus como Pai. Sendo Ele justo, Ele corrige os seus filhos, porque faz parte desse conceito de justiça que nós encontramos em Deus. E a justiça, ela abrange também a imparcialidade. Não dá tempo de nós lermos agora, que já estamos caminhando para um final, mas no capítulo 5, aliás, no capítulo 12 da carta escrita aos Hebreus, do versículo 5 até o 7, nós vemos um Deus corrigindo o seu filho. Deus como Pai corrigindo os seus filhos. Porque o próprio escritor aos Hebreus diz, o escritor diz assim, que Deus corrige a quem ama. Sabe por que Deus nos corrige? Porque Ele nos ama. E uma outra característica de Deus como Pai é que Deus nos ama. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E se Deus me ama, isso significa que Deus como meu Pai
quer estreitar o relacionamento. Se meu pai me ama, eu tenho toda a liberdade para falar com ele quando eu quiser, quando eu desejar. Eu tenho toda a liberdade, porque ele me ama. E quando o amor é base para um relacionamento, nós temos a liberdade. Então essa religião que pregam por aí, que alguns pregam, uma religião que escraviza, de um Deus carrancudo, de um Deus que tem prazer em castigar pessoas, não. Ele corrige porque ama, mas o mais importante para Deus, o mais importante para nós entendermos nessa relação, o mais importante que nós devemos entender no momento, o ponto mais importante é que Deus nos ama. E isso me revela a liberdade que eu tenho para falar com Deus em todos os momentos. Então, nessa breve reflexão, Deus, nosso Pai, espero que você possa pensar no que nós falamos e desenvolver de uma forma melhor ainda esses pontos para que possamos estreitar o nosso relacionamento, não só com o nosso Pai terreno, mas com o nosso Pai que está nos céus. Eu quero, durante 20 segundinhos, na verdade eu falei que ia fazer 2 chamamentos aqui. Um é para o investimento na obra missionária, mas eu falo a partir da semana que vem, dá tempo de eu falar a partir da semana que vem, sobre os missionários que estiveram comigo aqui, a semana passada, Herbert e Lúcia, para que nós possamos reenviá-los para a África. Mas eu quero te fazer um convite, em 10 segundos eu quero te fazer um convite, então hoje fica uma convocação e a segunda convocação para a semana que vem. Sábado agora, lembrando que hoje é quinta-feira, dia 9, o programa é ao vivo. Sábado agora, depois de amanhã, dia 11, a partir das 10 da manhã, eu quero te ver lá no Campo do Ceci, cidade de Santo André, Campo do Ceci, Parque Capuava, pertinho da Petroquímica, ali perto de Mauá, perto de São Mateus. É um ponto de referência. Petroquímica, perto de São Mateus, perto de Mauá, em Santo André, Parque Capuava. É na rua Ilíria. Mas procura o Parque Capuava perto da Petroquímica em Santo André, que hoje é Braskem. Na verdade não é mais Petroquímica, até onde eu saiba é Braskem. Procure a Petroquímica, Parque Capuava, o Campo do Ceci. Todo mundo conhece. Rua Ilíria, 10 horas da manhã, grande evento de evangelização, com a presença do ex-jogador de futebol, capitão. Ele é um cristão e nós estaremos ali distribuindo bíblias, estaremos pregando a palavra e jogando futebol. 10 horas da manhã, Parque Capuava, Santo André, Campo do Ceci, sábado agora e depois um grande churrasco. Um beijo no seu coração, até domingo, paz do Senhor Jesus, parabéns a todos os pais, que Deus abençoe a todos, muito obrigado.